Olá pessoal, a aula de hoje então a prof vai explicar sistema de equações lineares. As equações x menos y igual a 1 e x mais y igual a 7 formam um sistema de duas equações lineares nas incógnitas x e y. Indicamos então como um sistema x menos y igual a 1 e x mais y igual a 7. Podemos verificar que os pares ordenados 1 e 0, 2 e 1, 3 e 2, 4 e 3, 5 e 4 são soluções de x menos y igual a 1. E os pares ordenados 1 e 6, 2 e 5, 3 e 4, 4 e 3, 5 e 2 são soluções de x mais y igual a 7. Então, são pares ordenados x e y que, colocados nos valores das equações, vai verificar a igualdade, né? Aqui no caso 1 e 0, vai verificar aqui no primeiro sistema. Aqui 1 e 6, verifica aqui no segundo sistema, tá? E aí o par ordenado 4 e 3, ele é comum a ambas as equações. Então, ele é a solução do sistema. Classificação dos sistemas lineares. Quanto ao número de solução, os sistemas são classificados em SPD, SPI e SI. Então, SPD, sistema possível determinado, admite uma única solução. O SPI, sistema possível indeterminado, que admite infinitas soluções. E o sistema SI, que é o sistema impossível, não admite solução, tá? Então, nós vamos ver como resolver esses sistemas, tá? Nós vamos trabalhar novamente com matrizes. Nós temos aqui, a um sistema linear de m equações e n incógnitas, podemos associar duas matrizes, as incompletas e as completas. As incompletas são formadas pelos coeficientes das incógnitas e as completas formadas pelos coeficientes das incógnitas e os termos independentes. Então, vamos ver dois exemplos. Exemplo 1. Aqui eu tenho, então, o exemplo 1, o sistema 2x mais y igual a 2 e 5x menos y igual a 1. Para obter a matriz incompleta, então, eu vou utilizar os coeficientes da minha matriz, ou seja, os números que estão na frente da minha letra, no caso 2, 1, 5 e menos 1. Está aqui. E a matriz completa, eu vou usar todos esses elementos, mais os termos independentes. Então, eu tenho 2, na primeira linha, 2, 1 e 2, e na segunda linha, 5 menos 1 e 1. E no exemplo 2, aqui aparece um sistema em que está faltando uma das letras, tá? Então, no caso aqui, quando eu vou formar a minha matriz incompleta, os números que estão na frente dos meus coeficientes. Então, 2 menos 1 e 2 está aqui. 3 menos 5 e o z, que aqui tem o 2, aqui não tem, então é 0. 3 menos 5 e 0. Os termos, então, a matriz completa vai ser todos esses elementos mais os termos independentes. Então, na primeira linha, eu vou ter ali 2 menos 1, 2 e 0. Todos os elementos aqui. E na segunda, 3 menos 5, 0 e 6. 3 menos 5, 0 e 6. Está todos os elementos aqui. Então, agora nós vamos ver como resolver. Então, a resolução desse sistema de equações, desses sistemas lineares, o uso de determinantes para resolver sistemas lineares foi divulgado pelo matemático suíço Gabriel Cramer, nascido em 1704 e faleceu em 1752. Por isso, esse método ficou conhecido como regra de Cramer. Vamos resolver, então, um sistema normal através da regra de Cramer, onde a resolução desse sistema é obtida pelas relações. Para achar o valor do x, eu vou fazer o determinante de AX sobre o determinante de A. Para achar o valor do y, eu vou fazer o determinante de AY sobre o determinante de A.
E para achar o valor do Z, eu vou fazer o determinante de AZ sobre o determinante de A. Vamos ver então. Sendo assim, o determinante de A é o determinante da matriz incompleta, ou seja, é o determinante principal. Então, o determinante de A é feito o determinante com os elementos da matriz incompleta. E o determinante de AZ, de AY, ou quer dizer, o determinante de AX, determinante de AY, determinante de AZ, esses determinantes são obtidos da matriz incompleta, substituindo-se a coluna dos coeficientes da incógnita procurada pela coluna dos termos independentes. Vamos ver como fazer isso então. Tenho aqui o exemplo. O sistema ali, 3x menos 2y igual a 4 e 4x mais y igual a 9. Então, o determinante de A, tá? Que é o determinante principal, tá? É a matriz principal. Então, eu vou fazer utilizando os coeficientes, tá? Das minhas incógnitas. No caso aqui vai ser 3 menos 2, 4 e 1. Então, está aqui. Matriz 2 por 2, o determinante é feito a multiplicação dos elementos da diagonal principal menos a multiplicação dos elementos da diagonal secundária. Então, eu tenho aqui 3 vezes o 1 menos 2 vezes o 4. Então, eu tenho aqui 3 vezes 1, 3, 2 vezes o menos 2 vezes o 4 vai dar menos 8, com menos aqui vai ficar mais 8, 3 mais 8, 11. Então, o determinante de A é igual a 11. O determinante de AX. Para fazer o determinante de AX, você substitui a coluna do X pelos termos independentes. Então, o que acontece? Aqui, a minha coluna do X era 3 e 4, né? Então, agora eu vou substituir pelos valores dos meus termos independentes. Então, eu vou ter 4 e 9, menos 2 e 1. Tá? Somente na coluna do X tu vai colocar os termos independentes. Então, 4 e 9, menos 2 e 1. E faz novamente o determinante, que vai ficar 4 vezes o 1 menos 2 vezes o 9. Então, eu vou ter 4 vezes 1, 4. Menos 2 vezes 9 vai dar menos 18, com menos aqui, mais 18. Então, 4 mais 18 vai dar 22. Então, o determinante de AX é igual a 22. O determinante de AY, tá? O determinante de AY, nós vamos substituir a coluna do Y pelos termos independentes. Então, o que acontece? Volta a coluna do X como 3 e 4, só que a coluna do Y, que era menos 2 e 1, nós vamos colocar 4 e 9, que são meus termos independentes. E aí faz novamente o determinante, que vai ser 3 vezes o 9 menos 4 vezes o 4. Então, eu vou ter 3 vezes 9, 27, menos 4 vezes o 4, 16. 27 menos 16, 11. E aí, nós vamos utilizar agora aquela primeira parte que a prof explicou, para achar o valor do X, para achar o valor do Y, para achar o valor do Z. No caso aqui, nós não temos o termo Z, só temos o termo X e Y, tá? Então, para achar o valor de X, eu vou ter que fazer o valor do determinante de A dividido, o valor do determinante de AX dividido pelo determinante de A. Então, nós fizemos ali que o determinante de AX, é 22. Então, 22 dividido, e o determinante de A, que era a matriz principal, o determinante de A é 11. Então, 22 dividido por 11 é igual a 2. Então, o meu X vai ser igual a 2. E o Y vai ser o determinante de AY sobre o determinante de A. O determinante de AY
nós fizemos aqui, deu 11. E o determinante de A, nós já vimos que é 11 também. Então, 11 dividido por 11 vai dar 1. Logo, então, o valor de x é 2 e o valor de y é 1. A solução é 2 e 1. Então, com essas explicações, pessoal, vocês podem dar andamento aos exercícios enviados no sistema, ok? Um beijão da prof e uma boa aula.